Oi, tudo bem? Bem-vindo ao canal Maria Tissu. O vídeo de hoje, dando seguimento aos nossos organizadores, é uma necessaire farmacinha, tá bom? Ela serve para levar seus remédios em viagens, algum passeio mais longo, para levar na bolsa também com os primeiros socorros. Dá para fazer com estampinha infantil e levar os medicamentos do bebê, né? Que sempre tem muita coisa para levar. E eu vou mostrar os detalhes dela aqui e também um pouco da capacidade. Eu coloquei aqui um soro, um xarope, vitamina, um termômetro, mais um remedinho aqui. Nesse outro zíper de tela aqui, você pode colocar comprimidos separando, e ela tem mais um bolso aqui atrás, tá bom? Que dá pra você colocar outras coisinhas. Então cabe bastante coisa, apesar de ser pequenininha. O fechamento dela é com botão imã. Então vamos lá para os detalhes desse passo a passo. Lembrando que eu vou falando as medidas ao longo do vídeo, mas vou deixar o molde dela também disponível em tamanho real, caso você queira imprimir com os detalhes de todo o material que eu utilizei aqui. Começando nosso projetinho pela aba, eu recortei um retângulo de 16 centímetros de altura por 14 de largura. Aí eu arredondei os cantinhos aqui embaixo com esse cone de linha aqui. Ele mede 7 centímetros de diâmetro. Coloquei só aqui na parte de baixo e arredondei. Depois eu fiz uma marcação do final dessa borda aqui para cá, 7 centímetros. E aí vou posicionar um retângulozinho de tecido de 8 centímetros de altura por 15 de largura. Vou posicionar aqui direito com direito na parte de cima e vou passar uma costurinha aqui com o pé de máquina. Depois disso eu vou virar e rebater. Então refilei aqui os excessos e coloquei a minha etiqueta centralizada nessa parte mais neutra. Para o forro eu estou usando nylon emborrachado. Esse material aqui, ó, ele é bem gostosinho de trabalhar. Em máquina doméstica tem muita facilidade também. Ele é 100% impermeável, tá bom? Como é uma farmacinha, às vezes a gente coloca um remédio líquido, então um forro impermeável fica melhor. Daí eu cortei um pouquinho maior do que a nossa peça externa, ó, só sobrando um pouquinho para refilar depois. Então vamos trabalhar primeiro essa parte aqui, que é a aba. Vou colocar um bolso nele. Separei um pedacinho de tela vôlei, também pode ser usado o plástico cristal e até o tecido mesmo. Ela tem 8 centímetros por 15 de largura. Um pedacinho de zíper de 17 centímetros. Aí eu fiz 2 debruns, dobrei assim em 4. É uma faixa de 4 centímetros por 18 de largura. Aí eu vinquei a ferro. Então vou começar aqui colocando uma dessas faixazinhas aqui do debrum. Vou fazer uma costura bem no meio, pegando essa primeira parte de ponta a ponta do zíper. Depois vou encaixar a minha tela vôlei dessa maneira. E aí vou passar uma costura aqui, fechando esse debrum. E o outro debrum eu vou fazer o acabamento na parte de cima do zíper. Só vou colocar aqui dentro e fazer uma costurinha. Agora, pelo lado direito do forro, eu fiz uma marcação da borda até aqui 3 centímetros. Aí vou pegar o bolsinho com tela, dobrei aqui meio centímetro mais ou menos. Eu vou posicionar nessa marcação e vou fazer uma costura bem na borda. Aí vou fechar também aqui em cima. Vou alinhar bem e fazer uma costura aqui também, prender nessa parte de cima e colocar o cursor. Olha só como ficou a nossa costurinha aqui embaixo.
na telinha e aqui em cima, né? Aí eu coloquei o cursor e agora eu vou juntar com a parte externa, tá bom? Essa parte aqui do zíper, ela vai ficar virada para o lado desse lado arredondado. Então eu vou colocar aqui pelo avesso, avesso com avesso, e vou alinhar essa base aqui reta. Daí vou fazer uma costurinha de segurança aqui prendendo, porque eu vou usar nessa aba aqui viés, porque eu acho que o viés ele dá um acabamento melhor para essa peça por conta desse zíper aqui, porque eu acho que para desvirar fica muito grosseiro. Mas se você não quiser fazer de jeito nenhum, aí você já vai fazer o inverso desse processo aqui. Você vai colocar direito com direito e aí vai fazer uma costura aqui com o pé de máquina para desvirar, tá bom? Olha, a aba ficou assim, já depois de refilada. E eu cortei uma faixa em viés, ela tem 43 centímetros por 3,5 de largura, que é a mesma largura daquele viés industrializado. Então se você quiser usar aquele viés pronto, dá no mesmo, tá bom? E aí eu vou fazer todo o contorno dessa peça aqui. Para o bolso externo eu cortei duas faixas, uma no tecido e uma no forro, de 20 centímetros de largura por 10 de altura. E aí vou colocar direito com direito e vou fazer uma costura aqui, ó, nesse sentido dos 20 centímetros. Bom, para o corpo da nossa farmacinha eu cortei duas vezes no tecido estruturado com manta R2 e duas vezes no forro, a medida de 20 por 17 centímetros de altura. E aí já recortei as caixinhas de leite na parte superior 2 por 2 centímetros e na parte inferior 2,5 por 2,5. E aí dessa borda inferior para cá eu medi 5 centímetros e passei uma linha reta. Essa aqui é a parte de trás. E aí eu vou pegar o bolso, né, que eu já tinha feito. Vou alinhar aqui nessa marcação e vou fazer uma costura com o pé de máquina. Depois disso eu vou virar assim e rebater aqui. Eu vou aproveitar e prender também dos lados, tá bom? E aqui a nossa aba, na parte superior, que tá as caixinhas de leite com 2 por 2, eu vou colocar assim, ó, direito com direito. Vou centralizar aqui, só vai ficar a margem de costura mesmo, ó. E vou passar uma costurinha de segurança. Ó, já coloquei aqui o bolso, tá bom? E também fiz a costurinha de segurança prendendo a aba. Agora eu vou pegar o meu zíper, ele mede 20 centímetros. Vou destacar aqui, ó, e vou colocar com os dentinhos virados para baixo. Vou fazer uma costurinha de segurança e aí venho com o meu forro, o lado que tem 2 por 2, né? E vou fazer uma costura mais rente aos dentinhos do zíper. Vou repetir esse mesmo processo, colocar aqui direito com direito no lado das caixinhas de leite que tem 2 por 2. Depois vou vir com o meu forro também.
Então, para fazer esse pescão, eu tombei a aba e o forro para um lado e a sobrinha para o lado do corpo e fiz um pesponto aqui prendendo. Fiz a mesma coisa com a frente também. Aí agora eu vou só colocar o cursor. Para fazer os puxadores, eu cortei uma faixazinha de 10 centímetros por 6 de largura. Aí dobrando assim 4, ela vai ficar com 1,5, que é a largura dessa ferragem aqui que eu tenho. Então eu vou fazer 2 costurinhas aqui laterais. Eu vou pegar a alcinha que eu fiz, vou dividir ela ao meio, passar pela meia argola e aí vou colocar ela aqui, ó, no final da caixinha de leite. Depois que eu prender ela aqui, eu vou refilar esse zíper. E aí depois é só fechar as laterais e o fundo. No forro também, só que no fundo eu vou deixar uma abertura para desvirar a peça. Olha, já fechei tudo, inclusive as caixinhas de leite. Aí as caixinhas de leite de baixo eu fecho separada, a parte externa e o forro. E as caixinhas de leite aqui da parte superior, onde tem um zíper, eu juntei, ó, tecido externo, forro, abri bem aqui e prendi, né? Fechando a caixinha de leite já com as 2 peças juntas, tá bom? Aí agora é só desvirar. A alça eu fiz em montana, mas também dá para fazer em tecido. Ela tem 1,5 por 23 centímetros. E aí só vou passar aqui na meia argola, entrando assim por fora. Vou fazer um furo aqui para colocar um rebite, mas também dá para fazer com uma costurinha, se você não quiser colocar o rebite. E vou levar para o balancinho para apertar esses rebites. Aí antes de fechar a abertura do forro, eu vou fazer a colocação de um botão. Vou usar esse botão aqui de imã com rebite duplo, tá bom? Eu marquei aqui o centro e da borda para cá 1,5 centímetro. Eu vou fazer um furinho. Aí para fazer a marcação aqui no corpo, eu vou passar um pouquinho do giz nessa saliência do botão. Aí você ajeita aqui, ó, sem apertar muito, porque ela ainda vai encher, né, com coisas. Dá uma centralizada assim na aba e aperta. E fica a marcação da outra parte. Aí eu vou puxar o forro aqui. Essa parte eu vou furar com um agulhão. E agora é só fechar a aberturinha do forro. E aqui tá a nossa peça finalizada. A medida final dela ficou 16 centímetros de largura, 14 de altura e 5 de profundidade. E assim ficou a nossa peça finalizada, a nossa farmacinha, tá bom? Eu espero muito que vocês tenham gostado, que seja um passo a passo útil para vocês. Se inscreva se for novo por aqui, se ainda não for inscrito, tá bom? Amanhã eu espero vocês nesse mesmo horário para mais uma peça desse kit de organizadores.
Ontem eu trouxe esse porta-biju aqui, esse porta-joias, que é uma peça muito fofinha também, tá bom? Vou deixar ele na tela aí para você assistir se tiver interesse. Então é isso, um beijo e até o próximo vídeo.